você vai abrir aqui o Google e você vai procurar pelo, vamos supor que você queira a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Você vai digitar assim, edital Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Inicialmente vão aparecer várias coisas. E aqui, por sorte, apareceu, ó, primeiro é o da banca. Muitas vezes vocês não sabem qual é a banca, né? Vocês não sabem por onde começar. Mas vou dar um bizu aqui, para quem está perdido. Ó, o Estratégia Concurso, que é um dos cursos para estudo, esses cursos eles sempre lançam o que o edital saiu, sempre passam notícias sobre o concurso. Ó. Concurso Polícia do Mato Grosso do Sul saiu. Mais abaixo tem o do Grão Cursos, ó, mesma notícia. E aí vocês podem procurar aqui, vão ter outros vídeos também. Mas o principal, ó, aqui o Google ele já utiliza a Gemini, que é a inteligência artificial, para fazer um resumo e te entregar uma resposta ali. Que tá bem bacana, tá? Mas o que importa é o quê? Aqui, ó, Instituto Avalia, esse já é o site da banca do concurso. Então, se vocês não souberem, vamos voltar um pouquinho aqui. Se vocês não souberem, você clica aqui no do Estratégia. Um exemplo. Ó. Aqui já fala, ó, Banca Instituto Avalia. Você pode clicar, eles vão direcionar. Ó. É direcionado direto para a página que tem o edital. O primeiro arquivo que vocês vão ver é o mais antigo, ó. 16/7, tá aqui, ó. 16/7, edital de abertura. Isso aqui é a retificação, que eles podem ter corrigido alguma coisa e tal. Depois, num outro momento, a gente vai dar uma olhada. O mais importante é esse aqui. Aí você clica aqui embaixo no seu computador ou pode abrir direto no navegador. Então aqui provavelmente a publicação do Diário Oficial. Quando está assim é porque o edital ele não foi verticalizado ainda diretamente para a publicação. Eles só pegaram do lado do Diário Oficial, dá para ver que tá no Diário Oficial. E aí aqui, o edital, pessoal, é a lei do concurso. Tudo que vocês precisam saber está aqui. Cada item é importante que vocês leiam. Das disposições iniciais. Então ele fala, ó, quem que vai elaborar esse concurso, a aceitação de normas, ou seja, se você descumprir, você está desclassificado. Os editais vão ser publicados no site do Estado e no site da banca. Tá? Aí aqui, ó, próximo item. 2 cargos e suas especificações. E cada item vai ter um subitem. Tem o item aqui de agente de polícia judiciária, com a função de escrivão de polícia judiciária, para ser em vagas. Então você já vai vendo aqui o que ele fornece e o que ele exige. Ó. Ensino superior completo, nível de graduação, qualquer área reconhecido pelo MEC, CNH, na categoria B. Ou seja, se você tiver um tecnólogo, você consegue fazer esse concurso aqui. Jornada de trabalho, mas vocês sabem que a carreira policial ela tem um regime diferenciado, né? O salário, 6.569. Aí tem a outra função, investigador de polícia. E aí você vê também os requisitos. Aí você vai descendo. Aí aqui são as exigências para você tomar posse no cargo. Então ter sido aprovado, ter nacionalidade brasileira, no mínimo 21 anos completos, diploma de ensino superior, estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, kit com as obrigações militares, kit com as obrigações eleitorais, ter boa conduta na vida pública e privada, plena aptidão física, lá na frente a gente deve cobrar um TAF, habilitação para conduzir veículos, não exercer cargo, emprego ou função, não acumular, ou seja, você não pode ter outro cargo público, porque a carreira policial é de natureza exclusiva, salvo as condições previstas na Constituição Federal, não incidir em situação que constitui impedimento ao ingresso, não apresentar os documentos exigidos. Aí aqui tem outro subitem, onde ele fala, ele destrincha aqui as vagas. São 72 para escrivão, 216 na AMPA. Então, aí nós temos as vagas da AMPA, que são essas aqui. Temos as vagas para negros, negros e pardos, né? Aqui eu falo só negros, mas acredito que seja pardo também. Cotista indígena e PCD, pessoa com deficiência. Todas as regras para se enquadrar nesses aqui, pessoal, não vou entrar nessa seara, não. Vocês podem pegar, dar uma lida. Se você é um desses, dá uma lida, tá? O que é importante ressaltar, que se você quiser optar por concorrer nessas vagas, você inicialmente vai ter a classificação dentro dessas vagas, né? Perdão, dentro dessas vagas, e você também tem a sua nota na ampla. Então, se você não conseguir vagas nas cotas, por exemplo, de negros, pode ser que você consiga na ampla concorrência. Mas para isso aí vocês precisam dar uma lida aqui nesse subitem e vai ser interessante. E uma das partes mais importantes que você tem que se atentar, a data da inscrição. Ó, tem um item só para isso, a data da inscrição. Desse aqui é 16 de julho a 7 de agosto. Tá? Tem os requisitos também, deem uma lida. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Aí ele fala como que vai ser as etapas até lá o
o último dia de inscrição, depois alguns dias depois. Para quem é negro, indígena, pessoa com deficiência, provavelmente você vai passar por uma banca que vai analisar toda essa sua declaração, tanto de documentos quanto de fenótipo. Tá? Tem que olhar aqui, pode ser que não seja fenótipo, mas se você se enquadrar, dá uma olhada aqui. Das disposições gerais. Aí vai falar, a prova ela vai ser composta de 2 etapas, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é importante se atentar a isso. Provas de títulos, de caráter apenas classificatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica, que tem caráter eliminatório, aptidão física, que é o famoso TAF, teste de aptidão física, investigação social e conduta, de caráter eliminatório. O TAF eu não comentei, tá? Mas é caráter eliminatório, não é classificatório. Aí fala sobre os resultados. Aí ele fala aqui um pouquinho do curso de formação, tá? Aí vocês vão descendo, isso aqui ele vai dando instruções. Sempre leia o edital do seu concurso. Eu sei que é difícil ler tudo isso, mas faça pelo menos o seguinte: você vai passar pela primeira etapa. Lê tudo referente à primeira etapa. Do início até a primeira etapa. Vai passar pela segunda, agora dá uma lida na segunda. Mas se você der uma lida rápida em todos esses subitens mais importantes, você já vai ver, por exemplo, o candidato que não tem um pedaço da orelha não pode concorrer. Aí fica a seu critério querer ir lá fazer a prova do concurso. Mas depois que eles analisarem que você não tem um pedacinho da sua orelha e você não pode tomar posse, depois você não vai poder reclamar, porque essa aqui é a lei do concurso. Tá? Aí fala aqui da prova objetiva, que é muito importante você se atentar. Você tem que estar 1 hora antes do fechamento dos portões. Dá outras instruções aqui. Só pode se ausentar no mínimo 60 minutos após o início da prova. Só pode deixar o local com... Perdão, pessoal. Só pode se ausentar no mínimo 60 minutos para ir ao banheiro, etc. Ou para a pessoa, as meninas que estiverem grávidas, né, se estiver tendo alguma condição e tal. Mas acho que tem um subitem específico para as grávidas. Só pode se ausentar da prova com no mínimo 2 horas do seu início. Tá? Aí dá aqui os critérios. Vai ter lá no site aqui, os exemplares da prova, ou seja, você vai ter uma prova igualzinha a sua lá no site. Ele não permite que você saia com um caderno de questões, que eu acho que não é muito bom. Mas ele fornece Perdão, caderno de questões tudo bem, né? Mas o gabarito ali que você fez, você tem que levar. Interessante levar. Então, ele permite que você saia com uma folha de rascunho para você marcar as respostas e você vai levar depois para casa para você poder conferir. E aí você consegue, no dia seguinte já conferir geralmente é no dia seguinte, tá? No dia útil seguinte. Consegue conferir já qual foi o resultado que você teve. Aí ele fala aqui, muito importante essa parte aqui, pessoal. São 100 questões, cada qual contendo 5 alternativas, ou seja, A, B, C, D, E, apenas uma correta. E olha aqui, o peso de cada questão, pessoal, 1 ponto. Ou seja, você tem 30 questões de português para escrivão. Deixa eu ver aqui se é parecido, a gente só fala de um só, é igual. Então vamos lá. 30 de português, 20 de direito, 10 de legislação institucional, 10 de raciocínio lógico, 15 de informática, 15 de tecnologia da informação. Né? Ou seja, os concursos hoje em dia já estão indo num nível mais elevado, não é só informática, devido às atualizações. Provavelmente inteligência artificial, criptomoedas, tudo isso está muito em voga hoje em dia. E é interessante realmente o policial saber que se o crime está utilizando dessas ferramentas, a polícia também tem que usar. Então é muito inteligente da polícia aprofundar nisso daí. Então, no primeiro momento aqui, vamos falar de uma coisa já um pouco mais avançada, mas não é interessante para quem está iniciando usar isso como regra. Pensa o seguinte, a exceção é a regra do burro. Se você usar sempre a exceção como regra, você vai perder informações valiosas no seu preparo. O que é interessante? O concurso, como eu já falei em outros vídeos, ele é um planejamento de, no mínimo, médio prazo a longuíssimo prazo. Pensa comigo, o cara que quer ser juiz, ele vai ser aprovado rapidamente? Não, ele vai criar uma bagagem muito boa para ser juiz. Ele vai conseguir. Mas para isso ele vai demandar tempo. Então, você tem que ter em mente, isso depois eu vou passar num outro vídeo, talvez sobre mentalidade de estudo, mas eu não quero ficar falando de mentalidade aqui, eu quero ser prático e falar o que precisa ser feito, o que vocês precisam analisar para estudar e passar.
Tá? Então, voltando. Vocês têm que ter uma base muito boa. Por isso que eu tenho os pilares da aprovação. E ainda vou continuar. O próximo vai ser a autoavaliação, que eu vou falar depois desse vídeo aqui. Porque você precisa estar sempre estudando para ir enriquecendo o seu conhecimento, para quando chegar uma prova dessas, você usar uma estratégia mais avançada. E essa estratégia não é tão avançada, mas ela é muito eficaz, apesar de ser simples. Tá? Que é a curva de Pareto, que é você estudar 80% do que mais cai. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui, ó, temos 30, 50, 60, 70, 100. Inicialmente a gente já vê que são 30 são português, 20 de direito, 10 de legislação institucional. Aqui são 15 de TI, 15 de informática, 10 de raciocínio lógico. É dividido em grupos, ou seja, eu acredito que lá embaixo eles vão falar que você não pode zerar, não pode zerar, por exemplo, zerar não. Você não pode tirar menos do que a média num desses grupos, ou seja, tem que fazer 50%. Então, se aqui em cima o total são 60 e aqui embaixo são 40, 50% de 60 a 30, 50% de 40 a 20. Então, provavelmente, eu acho que lá embaixo vai ter que acertar no mínimo, para ser aprovado, você vai ter que acertar no mínimo no grupo 1, 30 pontos, no grupo 2, 20 pontos, no geral, 50 pontos. Se você somar 30 com 20, dá 50 também. Então, é a média geral também. Mas a gente vai confirmar isso ali embaixo. Usando a curva de Pareto, nessa reta final, para quem quer se arriscar, né? Vale a pena se arriscar? Vale, para você sentir como que é uma prova. Depois a gente vai falar um pouco de estratégia de prova, de como você controlar seu tempo, mas vamos lá. Se grupo 1, as disciplinas que mais caem são português e direito, né, equivale a 50 pontos, eu vou fazer um cálculo básico aqui, ó, até aproveitar que o celular que despertou. Eu não vou fazer de cabeça, né, pessoal? Vamos lá. Ó. Vou mostrar para vocês como que a curva ela pode ser boa para você alavancar ali o estudo na reta final, mas ela também pode ser ruim. São 60 questões, aí você vai estudar só 50. Se você tirar 80% dessas 50, você vai acertar um total de 40 pontos. 40 pontos. Você já não vai estar muito bem classificado. No grupo 2, são 40 questões. Se você acertar 80% das 40, perdão, pessoal, retificando aqui, ó, 60%, aí você vai estudar só 50. Se você acertar 80% das 50, você vai acertar 40, tá certo. Mas lá de baixo, que nós temos 40, se você estudar apenas 80%, e desses 80 você acertar só 80%, você tirou 25. Ou seja, você vai ficar numa classificação muito ruim. O interessante na curva de Pareto é se você pegou ali no grupo 1, são 60, você vai estudar 50. Que não equivale nem, acho que não equivale nem a 80%. Equivale a mais do que 80%, mas vamos lá. Você vai estudar aqueles 50. É sua obrigação acertar 100% disso, porque você já está reduzindo ali o quanto você vai acertar. Se você já não está estudando a legislação institucional, por exemplo, raciocínio lógico, você tem que acertar, tem que quase gabaritar, para você ter uma boa classificação, no mínimo. No mínimo, falando boa. E quase gabaritar o que você se propôs a estudar. Porque aí você juntando as duas pontuações, você tiraria de 100, você tiraria 70. E hoje em dia, para você estar dentro da nota de corte, 70 pontos é muito pouco. Vocês entenderam? Por que é perigoso? Mas para uma reta final, se você. Quando que é efetivo? Quando você já estudou a legislação institucional, já estudou o raciocínio lógico e você vai focar só nessa. Recomendo fazer isso para quem está começando? Não, não recomendo, pessoal. Gravem aí, não recomendo. Isso é muito avançado. Vamos progredir aqui. Nível intermediário, né? Depois a gente vai falar sobre níveis aí, vou falar o que eu acredito que é um estudante. Ó, prova objetiva. Será considerado aprovado no mínimo 60%. Ó, vamos até voltar aqui, ó. Vou pegar até a calculadora, pessoal. Calculadora. Calculadora aqui. Me ajuda a achar aqui. Vamos limpar isso aqui. Ó, se lá em cima são 60 questões, você fez a curva de Pareto, você vai estudar 80% dessas questões, guarda aí, 48. E na de baixo são 40 questões, você vai estudar 80 mais 48, ó, você já está batendo na trave ali. Isso gabaritando. Gabaritando a curva de Pareto. Tá? Está falando aqui que 60% você precisa acertar 60% para ser aprovado. Só que, pô, você tem que acertar 100 daquilo para tirar isso. Então vamos ver aqui, ó. Se das
50 questões você acertou, você acertou 80%, que é um nível bom. 40, grava aí. E se das 40 questões, de 30, né? Vamos pegar aqui, 80% das 40, 30. Você acertou 80, pô, soma aí. 25,6 mais 48. Se o mínimo para ser aprovado é 60 e você tirou 73, você passou. Mas você acha que você vai ter uma boa classificação num concurso com 400 vagas? Vocês têm que ter em mente isso. Vamos voltar aqui. Nossa, deixa eu. Não vou baixar aqui. Tá na hora do trabalho. Ó, então, falou que você mínimo 60%. Vamos ver aqui rapidinho. Tem que levar tinta azul ou preta, caneta de tinta azul ou preta, não esqueçam isso é muito importante. Tem os requisitos como você tem que entregar a prova. Uma coisa aqui. Fala a questão dos recursos, os critérios de reprovação, de eliminação do concurso. Ó, vamos lá. Isso aqui vai para a próxima etapa, ó. Vai ser considerado aprovado e classificado. Classificado, tá, pessoal? Quem tiver, ó, no total, tá? Quem foi de investigador na posição 1200 até a posição 1200, quem foi escrivão até a posição 400. Na ampla, nas cotas, e você pode avaliar aí, tá? Não vou entrar tanto, porque eu já falei muito. Os critérios para desempate, tá? Então, se você for muito bom em direito, legislação institucional, ó, você ganha mais pontos quando você empatar. Então, é interessante, ó, você vê que, vamos pegar aqui as três mais importantes. Se você for muito bom em direito, legislação institucional e língua portuguesa, num eventual empate, você passa pela pessoa. A prova de títulos, tem os critérios aqui, vamos ver quais títulos, ó, eles aceitam. Um doutorado, um mestrado, duas pós, dois certificados de conclusão de formação de natureza policial, ou seja, quem é policial ganha o valor 25 pontos. Ou seja, se eu fosse fazer, eu teria aqui, ó, pode entregar dois, eu não tenho mestrado nem doutorado. Se eu tivesse empatado com um de vocês, eu teria 4 pontos de pós-graduação, não, 2 pontos de pós-graduação, mais, ó, mais 1,25. Ou seja, eu teria 3,25 pontos só de títulos. Isso aqui faz muita diferença. É interessante fazer uma pós para na reta final? Não. Não, esqueçam isso. É mais fácil você estudar e ganhar um ponto numa questão do que você fazer meses de uma pós para ganhar um ponto. Eu já construí a minha base. Né? Eu não comecei a estudar agora. Comecei a estudar em 2019. Né? Então vamos lá. Mas assim, passou essa prova. Não tem nenhuma prova no radar. Está criando sua base. Cara, concurso não é uma corrida de 50 metros. Concurso é uma maratona. Então você vai se preparando ao longo do caminho, aí vai sair uma prova enquanto você está se preparando, aí você vai lá, destina teu foco para aquela prova, volta para o ritmo anterior, e é isso. Hoje eu vou falar de estratégia de estudo, tá? Então, ao longo desse tempo, é interessante você fazer uma pós. Fazer uma pós para você fazer uma prova daqui a 2 meses já não é uma estratégia inteligente. Os critérios da avaliação psicológica, tá? Não vou me aprofundar, porque esse aqui já é mais. Isso aqui é mais para o que o psicólogo vai observar e é o psicólogo que tem as ferramentas para analisar isso. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre os testes mais comuns, as provas policiais, eu faço um outro vídeo para vocês. Aí tem os critérios da avaliação psicológica. Vamos pular para o TAF, que é o que pega muita gente. Aquilo ali, pessoal, é avaliação psicológica para ver um perfil, é o perfil que eles querem compor, tá? Ó, tem exame aqui, ó, psicológico. Ou seja, quem faz uso de substância já vai reprovar. TAF, vamos pegar a tabela do TAF. Tem tudo aqui, ó. Vou pular para não ser muito. Sexo masculino, flexão, 4 apoios. Abdominal, remador, corrida de 12 minutos.
Sexo feminino, 4 apoios também, ó. 4 apoios. Abdominal, remador, corrida 12 minutos. Aqui embaixo vai explicar. 20 flexões para os homens, 14 para as mulheres. Abdominal 40 para os homens, 35 para as mulheres. Corrida, os critérios da corrida. Cadê a quilometragem? 2.000 metros para as mulheres, 2.200 para os homens. E não é classificatório. Pô, gente, 2.000 metros para as mulheres, eu já não sei dizer se é muito ou pouco, mas eu acho que é razoável. Para os homens, 2.200, ainda mais para quem já estuda, tá ótimo. Aqui como vai ser a prova, a investigação social, dê uma olhada, tá? Que pode reprovar. E aí são outras orientações, tá? Ao final, serão convocados, ó, o curso de formação um pouquinho acima das vagas. Por quê? Porque sempre tem um que reprova, sempre tem um que exonera, sempre tem um que é desligado. Então, ali, ó, o total 440, mais do que as vagas previstas. Isso, e a pontuação. Lá embaixo, aqui, ó, outro ponto interessante, que é aí que vocês têm que ver. O que vocês vão estudar de cada um, tá? Então, aqui, português, tem todo o conteúdo programático, ó, para ambas as funções. Ah, já entendi. Eles vão diferenciar aqui, ó, o conteúdo programático para cada cargo. Direito, ó, constitucional. Hum, não tô tão grande não, pessoal. Tô até aceitar para quem já estuda, ó. Para quem já estuda, tem um pouco mais do que o comum. Mas nada de nenhum bicho de sete cabeças. Direito administrativo, poderes, organização, atos, servidores públicos, controle. Aí, basicão, para quem estava estudando. É, padrão, direito penal, teoria do crime, os princípios, concurso de pessoas, imputabilidade, penas, as espécies de penas, ação penal. Aí começa aqui, ó, pô, tá bem enxuto, ó, pessoal. Crime contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, direito sexual. E vamos dando uma olhada aí. Pô, a legislação, ó, nem vale a pena abrir mão da legislação. Eu estudaria isso aqui tranquilamente, ó. Se isso aqui é só a legislação específica, tá ótimo. Eles não diferenciaram, ó, pro... Ah, diferenciaram sim. Aqui eles falam de todos, eles vão diferenciar em outros ali, ó. A estratégia aqui é boa para vocês darem uma analisada. Ó, direitos humanos. Direitos humanos, pessoal, é uma disciplina que você tem que carregar para a vida toda, tá? Porque isso aqui, as outras, direito penal, administrativo, constitucional, você pega fácil. Até resolvendo questões você pega. Direitos humanos é muito amplo. Então você tem que estar em contato constante, muito antes da sua aprovação, muito antes da prova. Ó, isso aqui tá, o processo penal tá bem tranquilo. Ó, a única coisa aqui que pode pegar um pouco vocês, mas eu gostava de estudar, eu já estudei, eu gostava. Jurisdição e competência, entendeu? É um pouco diferente dos concursos policiais, mas acho interessante vocês darem uma lida. Vamos lá para os específicos. Ó, Lei Orgânica da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Isso aqui vai de estratégia de prova, né? Mas é uma coisa mais focada, né? Então, geralmente as instituições pedem que você saiba a lei orgânica daquela instituição. Vamos lá, escrivão. RLM, informática, noções básicas de informática, quem está acostumado, de boa. Que vai pegar aqui, ó. Não, isso aqui. Segurança digital, aplicações de certificação digital, assinatura eletrônica. Tecnologia da informação, correio eletrônico. Ó, isso aqui é noções para mim, seriam noções. Isso aqui seria noções, mas é porque envolve armazenamento na nuvem, mídias digitais, noções, para mim, nada demais. Aqui já começa TI. Para quem não sabe, pessoal, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e sou pós-graduado em segurança da informação, tá? Então, por isso que eu consigo analisar dessa forma. Segurança da informação já não é noções. Que aqui, ó, fala sobre segurança, ataques e crimes. Se for algo básico, beleza, mas pode se aprofundar aqui. Eles podem se aprofundar. Inclusive, devido ao crescente número de estelionatos digitais que a gente vê, né, estelionato através da internet, fraudes eletrônicas, ataques, eu daria uma atenção maior a esse tópico aí. Tecnologias emergentes, ó, muito importante. Tudo, esses três aqui, ó, excelente. Muito bom da instituição ter colocado isso daqui, porque
Eu utilizo isso aqui no meu dia a dia. Eu vejo que o crime se atualizou muito nos últimos tempos. Vamos lá os outros. Informática. Sem um edital verticalizado decente, eu não consigo dizer para vocês aqui. Mas eu tô vendo aqui, ó, olhando por alto, que escrivam, eles estão cobrando muito a parte do suíte de escritório. Vamos ver aqui o conceito, endereçamento, tecnologias, topologias. Ó, investigador não, agente, ó, investigador. Já muda a figura, ó. Já é mais avançado. Pega a parte de rede, topologias, hub, gerenciamento. Isso aqui, pessoal, é uma área muito ampla dentro da informática. Isso aqui não é só suíte de escritório, não. Aqui, ó, aqui eles falam de maneira sucinta, suíte de escritório. Não tá com esse nome, mas é isso, tá? Aqui tudo que envolve a parte de internet, intranet, ó. Isso aqui tudo, ó. Internet, intranet. É bom darem uma olhada. Vamos ver TI. Redes, ó, eles querem uma pessoa que tenha conhecimento em rede. Deve ser por conta de alguma necessidade da instituição. Ó, cabeamento. Antes de entrar, eu achava que isso aqui não tinha muito sentido, pessoal. Hoje em dia eu vejo que eles filtram muito daqui, sim. A pessoa precisa ter um conhecimento para não ser leigo quando chegar a hora da necessidade, ó. Focando muito na segurança, ó. Segurança pesada. Redes de segurança aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é segurança da informação. Ó. Ataques, meios de defesa, sigilo, autenticidade LGPD, tecnologias de emergência. Olha como que eles destrincham muito mais aqui, ó. Aquele tripé lá que eu falei. Então, aqui tem um conteúdo muito mais aprofundado para TI, para quem vai fazer essa prova, e de investigador. Já aqui no escrivão, eles pegam de maneira mais superficial. Eles querem alguém que tenha pelo menos conhecimento de noções básicas de informática, correio eletrônico e mídias digitais, ó. Tá vendo que é mais simples? Por quê? Porque hoje em dia tem muitos crimes que são cometidos nas mídias digitais, inclusive o cyberbullying, para quem não sabe, ele foi incluído lá no, se eu não me engano, no artigo 147 do Código Penal. Ele é uma linha específica do cyberbullying, específica da ameaça. Posso estar enganado, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Se eu acertar, deixa um joinha aí e se inscreve no canal. Vamos ver? 47149. É um 46, ó. Tem bullying, cyberbullying pega o artigo 146. Tem que ver qual é o caput do artigo 146. Vamos pegar aqui, ó. É muito comum, tá, pessoal, chegar alguém falando que o filho está sofrendo cyberbullying ou bullying, tá? Constrangimento ilegal. Ó, errei por um artigo. Constrangimento ilegal, ele é um inciso, quer ver? É uma linha. Não, é um inciso do constrangimento ilegal muito bom. Eles terem colocado realmente condiz muito com a realidade. Pessoal, é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouco como funciona. Coloquem aí no 1.5x e, e vamos estudar. Segue o canal, segue no Instagram e vem com a matilha.